E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. Com o impeachment, o que muda no Poder Judiciário? Houve protestos 17/11, a pauta principal era o impeachment de Gilmar Mendes, na verdade a pauta única, eu falo principal, por quê? Porque o povo, como é livre e deve continuar livre, pediram outras coisas. Isso foi captado, né? Ótimo. E a questão é o seguinte: o histórico de decisões questionáveis por parte do STF culminaram nessas manifestações. E lá se viu o pedido de outras pautas, como queda dos outros ministros, artigo 142, intervenção militar e por aí vai. Agora vamos explicar o que muda com o impeachment. Esse impeachment acontecendo, o que muda? Muda a realidade. Como as pessoas leem a realidade política do Brasil. Vai gerar um amadurecimento político no brasileiro. Ele vai compreender que ministros, juízes, etc., não são invulneráveis, ou seja, essa aura de invulnerabilidade do ser intocável, supremo, que na verdade é uma designação divina, né? Supremo, ele vai descobrir que os ministros não são supremos, são seres humanos como outros quaisquer, são na verdade como eu, você, etc., e tem que ser claro uma coisa: o único que tem poder é o eterno, o resto é ilusão. Então, isso que mudaria na visão do povo brasileiro. Assim como as pessoas passariam a compreender que se pode tirar presidente, pode tirar prefeito. Se pode tirar prefeito, pode tirar governador. Se pode tirar deputado, pode tirar vereador. Então tem gente que ainda se acha imune. Nos cargos públicos existem muitas pessoas que ainda têm essa compreensão que são intocáveis. Graças a Deus isso está acabando. Está acabando. Então, com a queda de um ministro, ou mais de um, vai passar uma mensagem clara para juízes, desembargadores, funcionários públicos, que qualquer um deles pode cair se for da vontade do povo, que nenhum deles é imune. Então, isso é um ganho para a democracia e um ganho para o povo brasileiro muito grande. Porque, infelizmente, as pessoas perguntam: por que funcionário público é tão odiado? Existem N razões para funcionários públicos serem odiados. Eu vou dar pequenos exemplos aqui. Tem hora que você vê juízes, desembargadores, pessoas excelentes. Lógico que tem as pessoas terríveis, mas você vê as pessoas que são humanas, né? São excelentes. Mas você vê o tal do funcionário que em uma questão hierárquica não chega nem perto, e ele distrata, ele humilha, ele faz chantagem, ele sabota. Então, gente, é aquilo que eu falo sempre. A lei do retorno não perdoa ninguém, não importa se você é presidente da República ou se você é qualquer outra profissão. Você não é imune à lei do retorno. E agora, melhor ainda, as pessoas estão descobrindo que elas que possuem poder e elas podem fazer a diferença no Brasil. Elas podem decidir quem fica ou não nos cargos. E quando o brasileiro acordar para isso, vai ser ótimo, porque ocorrerá a limpeza que se faz tão necessária dentro do Brasil. Né? Agora, vamos falar um pouco mais para essa questão de o povo brasileiro está assumindo o controle. O povo brasileiro está descobrindo que ele é o dono do Brasil. O povo brasileiro, inclusive depois desse pedido do impeachment de Gilmar, lembrando que Gilmar Mendes provavelmente é o ministro do STF com mais poder, mais influência, então o povo tem que se manter vigilante, tem que se manter firme e observar o que vai acontecer diante do pedido que foi feito, diante dos inúmeros pedidos que foram feitos. Então isso é muito importante, o povo tem que fazer valer sua vontade. A única vontade que interessa é dos donos do Brasil. E quem são os donos do Brasil? O povo brasileiro. É isso que o povo brasileiro tem que ter em mente. Teve um YouTube aí que eu não sei se está na essência do cara, devido ao cargo que ele tem. Ele falou que o povo é gado e um gado que deve ser coordenado, vai para o lugar e tal, etc. Eu não sei se isso faz parte do cargo que ele tem ou se é uma coisa inerente dele. Se bem que o cargo dele também é inerente do mesmo, né? Enfim, para evitar a maledicência, o sujeito falou isso e é uma coisa que me desagradou muito. Porque você, brasileiro, você não é gado. Você não deve ter comportamento de manada, você não deve ter comportamento de ovelha, você não deve ficar submisso a nenhum poder e a ninguém.
O único que vocês devem obediência é o Eterno, mais ninguém. Então, quando o pessoal tentar com essa história de que vocês têm que fazer tal coisa, não aceitem isso. Muito pelo contrário, vocês são um povo soberano, vocês são um povo forte. Não aceitem serem liderados, especialmente por líderes pequenos que enxergam vocês dessa forma. Vocês são soberanos. O povo brasileiro tem que começar a ocupar o seu lugar. Enquanto vocês tiverem esse pensamento de ovelha, esse pensamento de colônia e ter o nariz no chão, vocês não vão conseguir mudar a realidade brasileira. É muito importante que vocês tenham isso em mente. Definam as metas, coloquem para fora a vontade que vocês têm, definam quem vai ficar ou não nos cargos, porque não importa se é poder judiciário, legislativo ou executivo. E não vamos gastar nem meu juridiquês e nem o de vocês com negócio de freio e contrapesos, blá 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 e etc. Não é o caminho, estamos falando de apoio popular. Estamos falando da vontade do povo. E fica nos cargos quem vocês quiserem. Tenham isso em mente, viu? O poder de definir pautas, inclusive, não está na mão de qualquer grupo que define as pautas nas ruas ou etc. Não está na mão deles essa questão. Isso está na mão de vocês. Porque a partir do momento que vocês se propõem a manifestar, e todas as câmeras do mundo, ou da imprensa, ou da mídia alternativa estão para aquela manifestação, vocês podem levantar a placa que vocês quiserem, vocês podem falar o que vocês quiserem, é a vontade do povo. A única coisa que vocês têm que aprender é que isso difere muito de comportamento de manada, mas significa simplesmente direcionamento de opinião, focar onde deve ser focado. Por exemplo, se vocês querem tal coisa, foquem naquela coisa. Quer o impeachment de Gilmar? Ok. Toffoli? Ok. Quer o impeachment de sujeitos lá do Congresso? Ok. Querem 142? Ok. Definam apenas isso. Vocês têm que direcionar para onde vai a força de vocês. Mas não aceitem serem pautados, não aceitem ficarem de nariz no chão e serem massa de manobra. Eu acho que esse vlog, esse youtuber falou isso num momento infeliz. Inclusive ele está sendo usado de chacota o tempo todo em outros canais. Eu espero que isso não seja o pensamento dele, apesar que eu o acho almofadinha. Mas eu espero que não contamine o povo, essa postura que eu acho errônea, terrível para a democracia brasileira. O povo brasileiro tem que começar a amar o Brasil, proteger o Brasil e se comportar como o povo soberano, livre, dono de si. É isso que o povo brasileiro deve fazer. Agora, vamos refletir em algumas palavras, porque às vezes as pessoas falam chavões, falam frases, mas elas não param para refletir uma palavra ou outra. Bolsonaro, nosso presidente, fala a seguinte coisa: Brasil acima de tudo. Ou seja, acima de tudo, o Brasil. Vamos ser patriotas, vamos amar o Brasil. O Brasil acima de tudo. Tenham essa compreensão. Acima de tudo. Deus acima de todos, inclusive acima do presidente. Por isso que eu falo, apoiem e protejam o presidente enquanto o presidente estiver fazendo coisas corretas. Enquanto ele estiver fazendo as coisas corretas, tudo bem. Chega denúncia aqui direto contra ele, a questão da segurança e tal. Eu estou olhando aos poucos para ver se existe qualquer fundamento. E eu acho que todo cidadão deve olhar as críticas que são feitas ao presidente. Porque uma das coisas que vai manter o presidente no caminho correto é a crítica construtiva. É o povo apontando para o caminho certo. Tenham sempre isso em mente, isso é importante. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, amem e protejam o Brasil. Sem mais para o momento, que o Deus de Abraão os abençoe.